Hello, Budismo Pop Rides and Strikes Again. Como um tratado sobre a pacificação da Terra do século XIII continua atual? Não sabe. Essa é a vinheta aí, Brad. Hello, my friends. Budismo Pop Rides and Strikes Again. Estamos aqui direto do terraço, ok? Meio que ao vivo, né? At the roof. Tá bem, você vai dizer assim, já foi feito. Pois é, eu sei. Assisti Get Back essa semana. Se inscreve logo no canal, dá logo o seu like. And fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Wow, man. A pacificação da Terra através da propagação do ensino correto não é um Gosho. Gosho, você sabe, né? São cartas de Nichiren Daishonin para os seus incontáveis discípulos. O tese da pacificação da Terra, né? A propagação do budismo para a pacificação do planeta, ela é um tratado e é elaborado num momento de grande dificuldade para o Japão. É curioso, porque no século XIII, tá? Quando Nichiren Daishonin aparece apresentando o Nam-myoho Renge-kyo, em 1253, 28 de abril de 1253, as altíssimas autoridades clericais do Japão não haviam lidado com isso. E Nichiren as desafia, né? Todas elas. Dos conselheiros dos generais aos conselheiros do Shogun, dos líderes do Shogun, né? A apresentarem uma resposta para o seguinte fato: se são conselheiros das autoridades e não conhecem o Nam-myoho Renge-kyo, são incompetentes, não poderiam aconselhar as autoridades. Uau, man! Se conhecem o Nam-myoho Renge-kyo e não falou para as autoridades sobre a lei universal de causa e efeito, são homens de má fé. Também não poderão aconselhar as grandes autoridades do Japão, estarão fazendo causa. Isso levou Nichiren Daishonin a ser perseguido desde então até o último dos seus dias. Perseguido por quem? Pelo clero japonês. Nichiren Daishonin, ele desafia o Zen budismo, ele desafia a terra pura, ele desafia a Hitsu, ele desafia várias religiões budistas, apresentando com prova nos próprios sutras que elas estavam equivocadas. Isso gerou um descontentamento não com o governo japonês, que das duas vezes que se defrontou com Nichiren, exilou. Não haviam elementos para poder aplicar-lhe a pena máxima. Entretanto, contra a sua vida foram 2 atentados, em 1261 e 1264. Em 1261, ele produziu a tese da propagação do ensino correto para a pacificação da Terra. Também conhecida como Rissho Ankokuron. Nesse tratado, Nichiren Daishonin usa uma fórmula maravilhosa, que é o diálogo entre o hospedeiro, que é ele, Nichiren Daishonin, e o hóspede, que é um personagem que defende todas as outras religiões do Japão naquele momento. Isso é tão inacreditável porque quando você olha essa fórmula de diálogo entre hóspede e hospedeiro, lembra em grandes momentos o teatro grego. Daí você fala assim, mas o Japão já conhecia os dados greco-romanos àquela altura? Não. E aí é que está a graça. Porque é curioso, porque ao abordar esse diálogo entre o hóspede, ele, Nichiren Daishonin, e o hospedeiro, na figura que representava o povo do Japão, incluindo o seu clero, ele tem oportunidade de apresentar que o que estava acontecendo com o Japão àquela altura era decorrência do seu poderoso equívoco com o Sutra do Lótus e com o conhecimento daquilo que era o ensinamento do Buda Sakyamuni, aperfeiçoado por Tiantai na China no século VI da Era Comum. E aí o que acontece? Esse tratado, como ele discute que a mente das pessoas é que produz a terra onde as pessoas vivem, em última instância, discute isso. Ele hoje está atualíssimo.
Mas como estamos 8 séculos depois, bem você sabe, o que acontece? Esse tratado discorre sobre a realidade interna dos seres humanos. E é essa realidade que dita o efeito final do futuro de cada um ser humano. Gente, não é possível coletivizar o futuro das pessoas. Estamos nesse mundo, iremos todos para o mesmo lugar. Mesmo planeta, diferentes mundos. E com base nisso, o que a gente tem no Rishon Kokuron é uma abordagem sobre que, se a mente humana reconhecer que ela produz os fenômenos, tanto os positivos como os negativos, ela passa a produzi-los de maneira diferente. E produzindo de maneira diferente, ela pode alterar o destino do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu continente e do mundo. Então, a gente ainda vai falar para vocês mais detalhadamente sobre essa maravilhosa tese, porque isso são outras histórias. Por outro lado, no budismo, a gente está sempre vendo o seguinte: quanto mais a gente avança, mais as teses do budismo se tornam lindas, fresquíssimas e com um sabor absolutamente atual. Por quê? Porque trata do ser humano. E aí você vai falar assim, mas o que acontecia de tanta similitude? Bom, hoje como temos uma guerra importantíssima no centro do planeta entre Ucrânia e Rússia, aconteciam guerras no entorno do Japão, aconteciam circunstâncias dentro do Japão que levavam a confrontos. E tudo aquilo que Nichiren Daishonin discorria no tratado estava acontecendo e ele apontava em função de qual sutra ou de qual equívoco os ensinos budistas eram apresentados no Japão. E esse tratado é um sucesso absoluto por isso. Ele simplesmente apresenta como as várias abordagens budistas do Japão, mesmo aquelas que saíram do Monte Hiei, estavam equivocadas quando não apresentavam o Nam-myoho Renge-kyo, obviamente o título de todos os sutras da humanidade. Então, provavelmente, por conta disso, Nichiren Daishonin, em 1261, sofre o seu primeiro atentado. Vamos falar sobre isso mais à frente. Cuidado com a escuridão, cuidado com a tristeza. A gente se vê.